Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, boa tarde, Leandro, boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, nós tivemos hoje a conclusão, do inquérito pela Polícia Federal, daquele inquérito do vazamento dos dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro, dados sigilosos relativos ali ao TSE. E aí, Vera, o que aconteceu? O presidente não foi indiciado pela Polícia Federal, tem foro privilegiado, agora essa decisão cabe ao Supremo, Alexandre de Moraes aí tá com a bola neste momento. E a gente estava até comentando mais cedo, Vera, com o Merval, que a gente continua, naquele período em que existe uma relação muito delicada entre o Executivo e o Judiciário, e isso tudo por responsabilidade do próprio presidente da República, Vera? Exatamente, Cássia. O ministro Alexandre de Moraes, me desculpe, encaminhou um inquérito agora para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que ele se manifeste sobre o indiciamento ou não do presidente e dos demais envolvidos, Ele não é o único implicado, também tem o deputado federal do PSL do Paraná como um dos envolvidos, o ajudante de ordens também citado no inquérito, e agora caberá ao Augusto Aras se manifestar a respeito do indiciamento ou não de Bolsonaro. A dúvida que fica é, Alexandre de Moraes vai abrir mão da oitiva do presidente, da qual ele vinha fazendo muita questão, chegou a negar um recurso para que ela fosse analisada pelo plenário do Supremo, insistiu em que ela fosse realizada, mas agora a delegada disse que não é relevante para a conclusão dos trabalhos ouvir o presidente. O que fará o ministro Alexandre de Moraes? Consultei e ele pode até indiciar o Bolsonaro sem ouvi-lo, porque a oitiva é uma prerrogativa da defesa, para que possa apresentar os seus dados, as suas razões, as suas manifestações. Então, no limite, o ministro Alexandre de Moraes, depois da manifestação no Ministério Público, poderá indiciar o presidente, mesmo sem ouvi-lo. Isso vai ser um grãozinho a mais nessa situação que você descreveu, que vocês trataram com o Merval, desse acirramento cotidiano das relações entre o Executivo e o Judiciário, que sim, tudo partiu do presidente. Os primeiros ataques aos ministros, os primeiros ataques ao Supremo vieram dele, depois reverberaram pela sua base mais radicalizada nas redes sociais, levaram à realização de vários atos, inclusive pedindo o fechamento do Supremo, atos realizados em frente ao quartel do Exército em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, atos como aquele do 7 de setembro do ano passado, que foi o auge da exacerbação dessa manifestação contra o presidente, que foi precedido de várias declarações do presidente contra as urnas eletrônicas, a respeito de uma suposta ditadura do judiciário que o impediria de tomar decisões, inclusive as concernentes à pandemia. Então ele foi usando vários temas e várias oportunidades para escalar nesses ataques contra o judiciário, e esse ano já mostrou que não vai ser diferente, inclusive pelas manifestações de ontem dos ministros. Ontem o ministro Barroso foi direto, nas críticas ao presidente Bolsonaro, diferente do ministro Luiz Fux no STF, Exato, Leandro, a gente tinha comentado, a fala do Fux, que mesmo ela já era cheia de recados e ali deixando claro que os ministros não iriam aceitar questionamentos à Constituição, à democracia, e que a liberdade de imprensa também era um pilar. Mas à noite, na abertura do ano da Justiça Eleitoral, numa sessão por Zoom com todos os ministros conectados, o presidente do TSE, Luiz Barroso, foi além, porque aí ele citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, Disse que o presidente usou dados do inquérito sigiloso, esse que diz respeito ao outro inquérito que o presidente sofre agora,
e que, segundo a Polícia Federal, segundo a conclusão da Polícia Federal, teve cometimento de crime da parte do presidente. Então, Barroso citou esse episódio e disse que lhe faltavam adjetivos para qualificar a ação de um presidente que usa dados sigilosos para municiar o que ele chamou de milícias digitais. Ele disse que, graças a essa iniciativa do presidente, houve sucessivos ataques aos sistemas do TSE, que é diferente de você dizer que há ataques às urnas eletrônicas, porque ele, de novo, ressaltou que elas não ficam em rede, elas não estão conectadas à internet, mas o ministro foi bastante incisivo, disse que o TSE não vai aceitar esse tipo de ataques e lembrou que ele vai ser sucedido na presidência do TSE justamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que era um dos que estavam assistindo a fala ali. Quando o Barroso fez os ataques mais pesados ao Bolsonaro, a gente pode ver o ministro Alexandre de Moraes indo lá e desligando a câmera no celular dele. Então, acho que numa tentativa até de se preservar um pouco, porque ele, assim como o Barroso, está muito visado como suposto antagonista do presidente dentro do judiciário. Mas é isso. Sai Barroso, entra Fachin por um breve período e depois, durante a eleição, quem vai estar no comando da Justiça Eleitoral é o mesmo Alexandre de Moraes, que agora pode indiciar o presidente pelo vazamento desses dados sigilosos. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Até mais tarde no Ponto Final. Obrigada para vocês. Até mais tarde e até amanhã para o nosso público aqui da Hora do Almoço. Até amanhã, Vera.